Tribo Primitiva Capítulo 51. Todos ficaram surpresos assim que as palavras tampa chiqueiro saíram. O javali ainda tem um lugar para viver como a ovelha. Vendo que todos são estranhos, Mufeng disse, javais selvagens não são o mesmo que ovelhas selvagens. Deve haver um chiqueiro forte o suficiente para garantir que eles não acabem. Então, o curral de javalis é diferente do curral de ovelhas. Você precisa usar pedras. Agora, todos nós movemos as pedras rapidamente, e então construímos um curral de porcos selvagens ao lado de Xizan. Todos começaram a se mexer. Algumas pessoas seguiram Bai até Ozan para cavar brotos de bambu, enquanto outras moviam pedras para construir pocilgas. Dirigido pelo próprio Mufeng, ele desenhou um círculo com algumas árvores grandes ao pé de Xizan e começou a construir um chiqueiro. A razão pela qual escolheu o chiqueiro aqui é porque está a sotavento, e o terreno é relativamente baixo a leste e atrás, e evita a proximidade no poço de água. O círculo que ele desenhou era grande o suficiente para criar mais de 100 javalis. Tendo em conta o poder destrutivo dos javalis, Mufeng definiu a espessura do chiqueiro para 1,5 metros e a altura para 2 metros. Este era realmente o seu sonho quando ele era um porco que criava filhos quando era jovem. O chiqueiro não tinha mais de 1 metro de altura e 20 a 30 centímetros de espessura. Os porcos domésticos muitas vezes podiam pular do chiqueiro, o que o fazia persegui-lo com frequência. De volta ao chiqueiro. Naquela época, ele pensou que se um dia ele criasse porcos, ele deveria construir um chiqueiro versão de luxo alto o suficiente e grosso o suficiente para evitar que os porcos saíssem. É que tal sonho não foi realizado na vida anterior, mas agora é realizado. Por causa da experiência anterior da plataforma de fundição da terra, a construção do cercado de javalis desta vez parece familiar para a tribo. Depois que o muro de pedra foi construído, Mufeng instruiu a tribo a derramar lama de grama no espaço entre as pedras e espalhá-lo uniformemente com pedras de laje, que pareciam uma parede de adobe. Havia um espaço no chiqueiro para as pessoas entrarem e saírem, e ele deixou que as pessoas construíssem um galpão de palha no chiqueiro. A área circundante também estava repleta de pedras, que pareciam ser mais fortes e mais confiáveis do que a cabana de palha do vovô. Isso fez o povo suspirar por um tempo. Este lugar para os javalis viverem também é ótimo. Mufeng sorriu e disse, não se preocupe, nossa tribo viverá melhor do que isso no futuro. Vendo que o chiqueiro estava coberto com o sol antes de se pôr, Mufeng pensou por um tempo, e então deixou Hansi mudar de beizão para plantar espinhos e espinhos no interior do chiqueiro. A pele de javali é grossa e grossa. Se está realmente arqueando a parede com um coração, provavelmente é um pouco misterioso. Mufeng estimou do fundo de seu coração, adicione algumas medidas de proteção a eles. Se eles estão realmente arqueando a parede, vamos ver se os espinhos não os perfuram. A pessoa encarregada de plantar os espinhos sorriu secretamente e disse, falando nisso, nosso chefe guerreiro é realmente incrível. Os espinhos e espinhos costumavam fazer com que as pessoas do departamento de dragões nos derrotassem sem estar perto de nós. Agora estamos usando isso. Lidar com os javalis novamente. A outra pessoa riu. Sim, acho que o javali vai dar azar. No início da manhã seguinte, Mufeng levou apenas uma dúzia de pessoas para Dongsan. Embora existam poucas pessoas, todos eles são bons caçadores na tribo. Liu, Mingguang, Árvore Fria, Kinja, Presa Vermelha, Shuofen. Chefe guerreiro. Liu perguntou em voz baixa, já que vamos pegar javalis, por que não trazer todos? Mufeng balançou a cabeça. Nosso principal objetivo hoje não é pegar javalis, mas ver se podemos encontrar um lugar onde eles comam. Por que você encontra um lugar onde eles comem? Liu ficou intrigado. Um grupo tão grande de javalis, deve haver algo para alimentá-los. Mufeng disse sobre seus próprios pensamentos. Se houver tal comida, e nosso povo puder comê-la, seria uma coisa boa para a tribo. Podemos comer o que os javalis comem? Mingguang perguntou hesitante. Sem responder, Mufeng perguntou, os javalis comem cogumelos? Mingguang reagiu imediatamente, acenou com a cabeça e disse, eu entendo. Sim. Mufeng disse, não brinque quando chegar ao local, primeiro descubra onde o javali vai comer. Enquanto descobrirmos isso, pegaremos javalis esta noite ou amanhã de manhã. Ok. As pessoas ao redor gritaram animadamente. Uma dúzia de pessoas, lideradas por Mingguang,
Foi direto para o mato onde estava o javali. Quando ele se aproximou do arbusto, Mingguang acenou com a mão para sinalizar que todos estavam começando a se esconder, e então ele deslizou para um arbusto suavemente. Não muito tempo depois, Mingguang enfiou a cabeça para fora dos arbustos e fez sinal para Mu Feng e eles passarem. Mais de uma dúzia de pessoas sussurraram nos arbustos. Embora houvesse alguns ruídos, o som das folhas levadas pelo vento da montanha estava apenas cobrindo-os. Os arbustos têm 2 a 3 metros de altura, com galhos e folhas densas, então a linha de visão não é boa. Mingguang liderou o caminho, Mu Feng seguiu Liu, seguido por outros. Depois de andar por um longo tempo, Mingguang finalmente parou, e então se virou para sinalizar a todos que se calassem e se deitassem no chão. Depois que todos fizeram isso, Mingguang estava deitado ao lado de Mu Feng lado a lado, cuidadosamente empurrando um arbusto para o lado. A luz fraca de repente se abriu e quase todos ficaram surpresos. Tanto Mu Feng ficou naturalmente surpreso. Os arbustos abertos pela luz brilhante estavam a menos de 20 metros de onde estavam. Em um espaço aberto paradisíaco, havia javalis densamente amontoados. Estes javalis são pretos e brancos, castanhos e de cor mista, e variam em tamanho. Alguns estão deitados de bruços, alguns estão arqueados e alguns estão rolando no lugar. Parecem tão felizes. Mu Feng sorriu silenciosamente, pensado consigo mesmo. Meu, todo meu. Tribo Primitiva capítulo 52. Algo mais valioso que um javali. Mais de uma dúzia de pessoas se escondem nos arbustos imóveis, uma tem medo e a outra não. Embora os javalis não muito longe pareçam relaxados e contentes, eles são inofensivos para humanos e animais. Mas se eles descobrirem que alguém está por perto, eles nunca serão capazes de lutar contra isso se ficarem loucos. Todos olharam para Mu Feng inconscientemente, sem saber que remédio ele vendia na cabaça. No entanto, Mu Feng observou os javalis com olhos escaldantes, esperando que os javalis saíssem para comer. Antes de vir, Mingguang já havia dito que os javalis sairiam coletivamente da outra direção dos arbustos, deixando alguns grandes javalis para cuidar dos filhotes, e todos os outros javalis sairiam. Mais de uma dúzia de pessoas esperaram de bruços por mais de uma hora, e os javalis foram finalmente despachados. Um javali com enormes presas levantou-se primeiro e caminhou em direção a um arbusto. Mu Feng viu claramente que era aquele que ele e Shuo Fen viram na outra direção no outro dia. Parece que é o rei do javali. O rei javali caminhou na frente, caminhou até um arbusto, arqueou a boca, separou um arbusto, expondo uma brecha, e acabou de entrar. Os javalis entraram e logo desapareceram nos arbustos. Mu Feng olhou para isso claramente, era uma direção oposta a eles. Chefe guerreiro, o que devo fazer? Você quer pegar o pequeno javali agora? Mingguang perguntou com uma voz imperceptível. Mu Feng balançou a cabeça, apontou o dedo para si mesmo, apontou para várias outras pessoas, virou-se e saiu com cuidado. Depois que algumas pessoas voltaram para a entrada, todas disseram animadamente: Chefe guerreiro, há 12 pessoas aqui, podemos pegar alguns javalis e voltar. Não. Mu Feng balançou a cabeça. Nesse caso, se o grande javali voltar e encontrá-lo, estará preparado, e não será fácil pegá-lo. Desta vez estamos aqui para descobrir o que esse grupo de animais selvagens javalis comem e se desenvolvem em um grupo tão grande. Na verdade, do fundo do coração, ele queria colocar esses leitões em uma gaiola de porco e levá-los para casa, mas estava preocupado que, se apenas os leitões fossem usados, eles poderiam não conseguir alimentá-los. Ele teria que pegar alguns grandes javalis antes de ir. Mas enquanto envolver a captura de grandes javalis, a dúzia de pessoas no momento definitivamente não é suficiente. Era muito assustador, então ele decidiu não mover esses porquinhos e, em vez disso, continuou a rastrear o paradeiro dos javalis. Agora que Mu Feng disse para não pegar, naturalmente nenhuma das pessoas ao redor era significativa. Então o que faremos a seguir? Os javalis foram todos em outra direção. Perguntou Liu. Mu Feng olhou para Mingguang. Onde está a outra direção que o javali está indo? Você pode encontrá-lo. Mingguang assentiu, sim. Eu e Shu Feng estivemos esperando aqui nos últimos 2 dias. De lá, podemos ir até o mato onde o javali perfurou agora. Ok. Mu Feng assentiu, leve-nos. Todos devem ter cuidado para não deixar rastros. Não será bom se o javali o encontrar.
Sim. Então Mingguang liderou o caminho, levando Mu Feng e outros de outra direção. Desta vez, não demorou muito para eles chegarem ao outro lado do mato. Ao lado deles havia um caminho escondido nas profundezas do mato, e uma passagem imperceptível não estava longe. Se não fosse pelo leve cheiro de urina vindo da passagem, eles poderiam não ter sido capazes de detectá-lo. Depois de confirmar a passagem, eles deliberadamente mantiveram a distância da passagem e começaram a procurar javalis ao longo da passagem. Não demorou muito desta vez. Depois de cerca de meia hora, eles finalmente ouviram o som barulhento de javalis comendo. Todos acordaram imediatamente. Mingguang olhou para Mu Feng subconscientemente e parou. Mu Feng assentiu, ele se inclinou para frente e caminhou pouco a pouco, mantendo o movimento no mínimo. Na verdade, Mu Feng foi muito cuidadoso. O barulho de dezenas de javalis comendo juntos era tão alto que eles não conseguiam ouvir seus movimentos. Mu Feng avançou suavemente, ouvindo atentamente com os ouvidos de lado. Gaba caixa soava sem parar. Há também o som de folhas mortas farfalhando e caules sendo esmagados. Além disso, há até o zumbido do javali com a boca na lama. O coração de Mu Feng tremeu descontroladamente. Com certeza, há uma grande área de plantações de alimentos. Ele cuidadosamente afastou os arbustos e descobriu que havia outra área subitamente iluminada à distância. Não havia arbustos na minha frente, exceto por algumas árvores altas. Em vez disso, havia um talho de talos marrom amarelados inclinados e cerca de uma pessoa de altura. Muitos canudos ainda têm uma orelha dourada de cerca de 10 centímetros. Milho. Mu Feng ficou muito feliz. Acabou que era milho. Ele não esperava que os javalis roendo no chão acabassem sendo milho. Ele originalmente pensou que estava usando a antiga terra chinesa e assumiu que não tinha milho, mas não esperava ver uma grande área de milho. Parece que eu tomei isso como certo. É só que essa espiga de milho selvagem obviamente não é tão longa quanto na vida anterior, e nem é média. Mas mesmo assim, Mu Feng não pôde deixar de respirar rapidamente. Minha mente está cheia de informações sobre o milho. Em um clima quente, o milho pode ser plantado na primavera e no verão em um ano. No início da primavera, coma milho fresco, que é macio e doce. No verão, colha milho maduro, farinha batida e coma macarrão. Mu Feng estava com medo de ter cometido um erro, então esfregou os olhos e olhou para ele com cuidado. Depois de confirmar que era milho na frente dele, ele sorriu silenciosamente. Entre os talos de milho, javalis ainda estão arqueando ao redor, arqueando alguns talos de milho de vez em quando, roendo as espigas de milho. Mu Feng está simplesmente muito feliz. Na opinião dele, encontrar milho é mais valioso do que encontrar javali. Tribo Primitiva Capítulo 53. Surpresa. Mu Feng levou uma dúzia de pessoas para o gato nos arbustos, esperando silenciosamente que o javali terminasse de comer e fosse embora. Depois que o último javali zumbiu e deixou o talo de milho, Mu Feng finalmente não conseguiu suportar a emoção em seu coração e saiu aplaudindo. Liu, Mingguang e outros ficaram muito confusos e todos gritaram: "Grande chefe!" Mu Feng se virou e acenou para eles: "Apressem-se e vejam." Eles ficaram muito confusos e saíram dos arbustos, inclinando-se na frente de Mu Feng. Mu Feng quebrou suavemente uma espiga de milho de um talho de milho que não havia sido derrubado e estendeu a mão para descascar as brácteas, revelando uma espiga de milho com cerca de 10 centímetros de comprimento. Por ser selvagem, as espigas de milho são tão pequenas que não podem ser comparadas com as espigas de 20 ou 30 centímetros de comprimento que Mu Feng tinha visto em sua vida anterior. Até os grãos de milho têm que ser bem menores, um por um, são precisos 2 ou 3 para ser digno de um moderno. Mesmo assim, Mu Feng riu de orelha a orelha. "Olha, isso é o que eu estou procurando desta vez." Mu Feng riu. "Chefe guerreiro, o que é isso?" Liu olhou para Mu Feng com emoção em seu rosto, pois ele não sabia disso. "Chama-se milho, é comestível." Mu Feng explicou pacientemente. "Você pode comer?" Quando Liu soube disso, estendeu a mão e quebrou um talo de milho, abriu as brácteas, segurou e roeu. Mas imediatamente ele cuspiu os grãos de milho. Ai Mingguang, Shu Feng e outros do lado também quebraram o milho e se prepararam para saboreá-lo, mas quando Liu disse isso, eles jogaram o milho no chão. "Não jogue isso." Mu Feng disse ansiosamente, "Este é um milho totalmente maduro, então naturalmente você não pode comê-lo assim."
Apenas as brácteas podem ser comidas cruas quando ainda estão verdes. Liu franziu a testa. Então você não pode comer essa coisa agora, ou quer usá-la para alimentar javalis? Mu Feng sorriu e balançou a cabeça. Este milho está maduro e pode ser comido. Mas não é comido diretamente. Ele precisa ser moído em farinha de milho e depois cozido no vapor em pãezinhos para comer. Moer em farinha, pãezinhos cozidos no vapor. Liu repetiu, parecendo confuso. Outros também ficaram intrigados. Obviamente, o que Mu Feng disse estava além de sua cognição. Mu Feng naturalmente viu a confusão deles e sorriu e acenou com a mão. Ok, você entenderá no futuro. Agora o que temos que fazer é quebrar o milho o máximo possível e depois trazê-lo de volta para a tribo. Chefe guerreiro, você vai comer o milho depois de quebrá-lo? Alguém perguntou. Sim. Mu Feng assentiu. Uma parte é usada para moer farinha para comer, e a outra parte é usada como sementes para plantar. No futuro, a comida tribal não será mais um problema. O homem exclamou. Alguém vai comer uma coisa tão terrível. Intragável. Mu Feng sorriu misteriosamente. Isso é algo que você não comeu com milho. Você saberá quando comer. O coração da pessoa aqueceu, e ele não esperava que Mu Feng como um grande chefe se explicasse pacientemente. Se isso fosse colocado no velho chefe antes, ele definitivamente seria muito preguiçoso para dizer uma palavra. Ouvindo Mu Feng dizer que voltaria a plantar milho e que o milho poderia ser usado como alimento, todos se mexeram. Todos carregam as gaiolas de bambu que costumavam pegar os leitões, mas agora são usadas para guardar milho. Sob a orientação de Mu Feng, todo o milho foi descascado das brácteas e mantido espigas de milho lisas na gaiola dos porcos. Exceto pelo acidente de Mu Feng, cada um dos outros continha nada menos que 100 gatis de espigas de milho em cada gaiola. Especialmente Liu e Mingguang, embora clamassem que o milho não é saboroso, quando ouviram que o milho pode ser usado como alimento, foi bastante inequívoco. Cada um deles carregava quase 200 galhos de espigas de milho. Mu Feng olhou para um grande pedaço de talas de milho à distância, com espigas de milho penduradas neles, e alguns sentiram que não havia pessoas suficientes. Felizmente, o milho trazido por uma dúzia de pessoas é suficiente para algumas refeições, além de peneirar as sementes. Mais de uma dúzia de pessoas evitaram cuidadosamente o mato onde estava o javali e voltaram para a montanha sem problemas. Mu Feng segurou uma espiga de milho na mão, quebrou um grande grão de milho e mastigou na boca por algumas mordidas. Parecia um pouco difícil, obviamente porque o teor de amido não era muito alto. Ele sabia em seu coração que isso era porque o milho era selvagem, e se ele quisesse ter um alto teor de amido, ele só poderia cultivá-lo depois de amanhã. Mas ele ainda estava muito feliz. Como o aparecimento do milho o fez perceber que seu ambiente não parece ser tão limitado, até o milho pode ser encontrado, e as outras culturas. Uma vez que uma grande área de milho tenha sido plantada na tribo, além de vários animais domesticados, eles não se preocuparão mais com comida e roupas. As pessoas da tribo só conseguem pensar em outras coisas quando enchem o estômago. No momento, o que ele quer pensar é onde o milho é adequado e como os grãos de milho podem ser moídos em farinha. O milho só pode ser cultivado na área plana no sopé da montanha a oeste da tribo, onde o terreno é aberto e o solo parece fértil. Quanto à moagem de farinha de milho, parece ser um moinho de pedra. Mu Feng pensou. Sistema, mãos à obra. O sistema avisa imediatamente. Pegue milho comestível, ganhe 300 pontos de conquista. Mu Feng ficou surpreso. Não são 200 pontos que você pode comer? O milho é uma cultura e tem um impacto de longo alcance na história. O ponto de conquista é maior. Mu Feng riu. Alegria inesperada. Tribo Primitiva Capítulo 54. Popularize alimentos comestíveis. Depois que Mu Feng retornou à tribo com essas pessoas, ele descascou diretamente todos os grãos de milho. A debulha de milho era um trabalho simples na vida anterior. Bastava enviar as espigas de milho secas diretamente para a debulhadora. Mas sem essas condições, Mu Feng só pode escolher a debulha manual. Este é um trabalho delicado que é exaustivo. Felizmente, há muitas pessoas na tribo, e o descascamento manual de grãos de milho não consome muita energia. Ao chamado de Liu, todas as pessoas que podem vir da tribo vieram, e demorou menos de meia hora antes e depois. Todas as espigas de milho se tornaram grãos de milho.
Todos os grãos de milho e espigas de milho são bem separados. Os membros do clã Jiang não saíram depois que os grãos de milho foram removidos. Todos olharam para Mufeng com curiosidade para ver como ele lidava com o milho que nunca tinham visto antes. Afinal, Liu havia dito a eles antes de vir, que o milho seria o principal alimento da tribo no futuro. Mas ao debulhar agora, quase todo mundo beliscou um milho e colocou na boca, e depois vomitou sem exceção. Como líder, Liu perguntou a todos como eles se sentiam. Chefe guerreiro, agora que a espiga de milho foi separada do grão de milho, o que devo fazer é seguir. Precisamos separar o tamanho dos grãos de milho. Os pequenos são guardados para moer e comer, e os grandes são reservados para semear e plantar. No futuro, podemos produzir milhos maiores. Mufeng se agachou, estendeu a mão e pegou um punhado de grãos de milho e começou a demonstrar. Coloque este grande aqui, como uma semente. Coloque todo o resto aqui. Liu soube que Mufeng estendeu a mão e pegou um punhado para começar a triagem, mas não pegou alguns pedaços do tamanho de Mufeng. Chefe guerreiro. Liu não pôde deixar de dizer, eu realmente quero escolher o tamanho que você diz, não haverá muito aqui. Mufeng sorriu e disse, você não precisa de muitas sementes de milho, e uma semente produzirá um milho no futuro. Eu vejo. Liu acenou, todos, comecem a peneirar as sementes agora. Assim, o clã Jiang começou a peneirar as sementes novamente com os grãos de milho nas mãos e, em meia hora, todos os grãos de milho foram peneirados novamente. O que você está fazendo agora? Liu perguntou novamente. Todos também olharam para Mufeng com olhos estranhos, e era óbvio que eles ainda não entendiam o que estavam fazendo. Mufeng pensou por um tempo, teve uma ideia e disse, é quase meio-dia, meu marido vai cozinhar e matar 20 galinhas. Depois pegar todos os cogumelos de mim, lavá-los e cozinhar a sopa. Os olhos de Liu se iluminaram. Chefe guerreiro, você está fazendo sopa? Sim. Mufeng assentiu, pegue algumas cebolas verdes selvagens, e deixe o Itifan também trazer alguns brotos de bambu para lavar o ensopado. As pessoas do clã olham para mim e eu vou olhar para você. Além de saber o que é galinha, outros cogumelos, cebolas selvagens e rebentos de bambu não sabem o que são. Liu riu e disse, chefe guerreiro, não se preocupe, eu já posso cozinhar a sopa. Como ele disse, ele gritou para o povo da tribo, vão, peguem os maiores potes de pedra da tribo. Vou usar o método que o cacique me ensinou para fazer a mais perfumada e deliciosa canja de galinha. Minguang ao lado não pôde deixar de se inclinar para o lado de Mufeng e sussurrou, chefe guerreiro, você não quer criar galinhas, por que você está matando tantas de uma só vez? Mufeng sorriu e disse, você não sabe o que é a triagem de sementes de milho, então vou deixar todos saberem que há muitas coisas que você pode comer. Os olhos de Liu se iluminaram. Sim, a tribo não sabe que brotos de bambu e cogumelos podem ser comidos. Mufeng assentiu, depois de beberem a canja de galinha e comerem cogumelos e brotos de bambu, eles naturalmente entenderiam que o milho também pode ser transformado em comida deliciosa. O que você precisa fazer a seguir ficará claro para todos. Minguang de repente percebeu, eu entendo. Depois de uma pausa, ele perguntou cuidadosamente, mas, chefe, como você quer comer os grãos de milho com tanta força? Mufeng sorriu e disse, eu não disse nada sobre isso antes, agora que cresce assim, só pode ser comido moendo em farinha e pães cozidos no vapor. Quando as brácteas não são amarelas, podem ser quebradas e comidas cruas ou cozidas. Doce e mácio, muito delicioso. Minguang não pôde deixar de engolir. Então plante agora, você pode comer amanhã? Mufeng sorriu e balançou a cabeça. Como é possível? Pelo menos 2 ou 3 meses. 70 ou 80 dias, certo? De repente, o sistema na mente de Mufeng disse de repente, a julgar pelo ambiente ao seu redor, o período de maturidade do milho é de 2 meses. O coração de Mufeng se moveu. Você ainda pode julgar isso. Sistema. O sistema pode fazer julgamentos abrangentes com base no ambiente do hospedeiro e liberar tarefas com base nisso, para que possa julgar naturalmente o ambiente ecológico ao redor do hospedeiro. Eu vou. Tão avançado. Mufeng pensou consigo mesmo. O período de maturidade é de 2 meses. Isso não significa que você pode comer milho verde em 40 ou 50 dias. O sistema acrescentou outra frase.
Se você combinar a técnica do derivado do Dao da madeira e a técnica do solo espesso para executar, esse período de crescimento pode ser reduzido pela metade. Eu irei. Mufeng exclamou novamente, não apenas por causa do poder dos dois feitiços principais, mas também porque ele pensou nos pontos de conquista necessários para resgatar a habilidade do solo pesado menos 5.000 pontos. 60 dias foram reduzidos para 30 dias. Mufeng não pôde deixar de suspirar. Parece que o CD de habilidade no jogo ficou mais curto. Aqui, Mingguang ouviu Mufeng dizer 7 ou 80 dias, e não pôde deixar de ficar um pouco desapontado. Tanto tempo. Mas logo voltou a rir alegremente. Se esses milhos são realmente fartos e deliciosos, pode esperar tanto. Afinal, não precisa correr o risco de sair para caçar. Ah, essa canja de galinha está cheirosa demais. Como ele disse, Mingguang gritou apressadamente para Liu. Eu disse Liu, o sabor da sua sopa é quase tão bom quanto o do ensopado chefe. Os outros membros da tribo também esticaram o pescoço em volta de alguns jarros de pedra, parecendo embriagados. Tribo Primitiva Capítulo 55. Plantando milho na primavera. O cheiro de canja de galinha atraiu toda a tribo, porque nunca tinham cheirado algo tão perfumado. Mufeng se divertiu e observou as pessoas esperando pela sopa, uma a uma, segurando uma tigela. Os dentes brancos cozinhando a sopa atraíram muita atenção. Sob os olhos de todos, eles aprenderam como Mufeng era antes e provaram o salgado com uma colher de pau, e depois entregaram a colher para a tribo especializada em distribuição de alimentos. Apenas a pessoa mais justa de uma tribo pode manusear os utensílios para distribuir comida, e Jiang é um porta-colher. Jiang, que pegou a colher do dente branco, também estava muito animado, pois estava prestes a entregar a comida mais deliciosa da tribo até agora. Não se preocupe, todo mundo tem uma parte. Jiang pegou a colher e começou a dividir a sopa. Todo mundo tem sopa e frango. Embora existam apenas mais de 20 galinhas, cada uma delas pesa mais de 10 ou 20 gatos, todas elas são galinhas grandes. Além disso, há muitos brotos de bambu e cogumelos, então a tigela de pedra de todos está cheia de dang-dang, desafiando o aroma. Por um tempo, toda a tribo Jiang foi envolvida por um cheiro perfumado, e todos bebiam sopa e comiam carne com tigelas de pedra. Esse tipo de comida tem um gosto muito bom. Acontece que frango é comido ensopado como este. Este cogumelo parecido com grama é um cogumelo. Tem um gosto bom também. Acontece que brotos de bambu também podem ser comidos. Mufeng assistiu às tribos se reunirem segurando tigelas de pedra, ou agachadas ou de pé, bebendo sopa alegremente, sentindo-se satisfeitas. Ele próprio também ficou no terreno alto com uma tigela de pedra e disse, todo mundo está tomando canja de galinha agora. O gosto é bom? Todos responderam juntos, ok. Mufeng perguntou novamente, quão bons são os brotos de bambu e cogumelos na sopa? Todos responderam juntos, é delicioso. Mufeng sentiu com satisfação. Então o que eu quero lhe dizer agora é que não apenas cogumelos e brotos de bambu podem ser comidos, mas há muitas outras coisas para comer na natureza. E todos nós podemos cultivar e comer essas coisas por nós mesmos. Os membros do clã Jiang começaram a discutir. Realmente, isso é ótimo. Mas como você a cultiva? O chefe guerreiro não disse para plantar milho. Ouvindo a discussão, Mufeng disse com um sorriso, agora acho que todos entendem que não só vamos cultivar cogumelos, mas também milho, mas também muitas outras coisas. Logo alguém perguntou, chefe guerreiro, como você cultiva milho? Mufeng sorriu e disse, isso é fácil. Quando todos terminarem, vamos plantar milho a oeste da tribo. Ok. Houve uma ovação na multidão. Vendo que o povo da tribo entendia a necessidade de plantar milho, Mufeng secretamente agradeceu por ele ter pensado em um bom caminho. Afinal, com a compreensão dos povos tribais, se eles simplesmente falarem sobre os benefícios de plantar, eles podem não ser capazes de entender. Agora ele acabou de passar uma refeição e acrescentou cogumelos e brotos de bambu para que todos entendessem que o que ele comia não era apenas carne, mas também plantas crescendo no solo. Logo todos terminaram de comer e todos olharam para Mufeng ansiosamente. Todos eles entendem agora que, se seguirem as instruções de Mufeng, haverá comida deliciosa sem fim no futuro, e eles não precisam mais se preocupar com comida. Mufeng acenou com a cabeça. Todo mundo trouxe facas de osso,
Foi para o oeste da tribo para cavar a grama na clareira e revirou o solo pelo caminho. Então todos fizeram o que Mufeng disse e começaram a cavar com facas de osso. Encorajados pelo vento da madeira, todos estão cheios de entusiasmo, cavando o solo e selecionando a grama com cuidado especial. Como resultado, o terreno que foi revirado pelo povo da tribo não podia nem ver um traço de grama ou folhas. Deixe-me ir, este efeito é melhor do que arar a terra. Mufeng olhou para a grande terra vazia que foi rapidamente limpa e não pôde deixar de suspirar. Deve haver 2 ou 3 acres, certo? De pé no terreno convertido, Liu olhou em volta, olhando para Mufeng um tanto inexpressivamente. Chefe guerreiro, agora a grama aqui foi limpa. A tribo não é diferente da selva. Mufeng entendeu o significado de Liu. As coisas na tribo devem ser integradas com o ambiente circundante, para que a tribo não pareça muito abrupta no deserto. Naturalmente, reduz muitos riscos desnecessários. Ele sorriu e balançou a cabeça. Todos nós somos agricultores, porque deveríamos ser como a selva. Depois de uma pausa, ele acrescentou: eu sei que você está preocupado. Não se preocupe, não teremos que nos preocupar com nenhum perigo da selva selvagem no futuro. Depois de receber as palavras de Mufeng, Liu ficou completamente aliviado. Ele assentiu solenemente. Então, como devemos plantar milho agora? Eu vou te ensinar. Mufeng cavou um pequeno buraco com cerca de 7 ou 8 centímetros de profundidade no chão com uma faca de osso. Colocou um grão de milho e enterrou o solo recém-cavado com os pés contra o buraco. Pisou nos 2 pés. Então ele cavou um buraco a mais de 10 centímetros de distância do local do pequeno buraco agora, e o fez de acordo com a lei. Então ele levantou a cabeça e olhou para as pessoas ao seu redor. Daqui para lá, é só plantar nessa direção. Clã Jiang, você olha para mim e eu olho para você, com curiosidade em seus rostos. Liu coçou a cabeça. E se você continuar plantando do outro lado? Mufeng estava indefeso. Você não começaria uma nova linha? Isso. Liu estava envergonhado, ainda um pouco confuso. Mufeng então cavou um buraco a 10 centímetros de distância do local onde ele cavou o buraco agora. Então apontou na direção e olhou para Liu. Agora entende? Ah! Não apenas Liu, mas outras pessoas também entendem agora. Mas Liu fez outra pergunta. Chefe guerreiro, o milho pode crescer a partir de grãos de milho, e as espigas de milho? Mufeng ficou completamente sem palavras. Você não pode plantar milho na espiga, você pode usá-lo como lenha. Depois de uma pausa, seus olhos de repente brilharam, e ele sorriu e disse: não, espigas de milho podem ser usadas para cultivar cogumelos se forem esmagadas. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.